Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. Estamos um pouquinho atrasados, mas a gente vai hoje falar sobre um outro tema, né, dentro da nossa disciplina, que é um tema que é muito caro, muito importante para a gente discutir no âmbito do direito, né, que é justamente a relação do direito com a moral e a ética, né. Talvez esse tema não seja tão importante num país que preze tanto pelo respeito à moralidade, à ética, né, dos mais diversos setores da sociedade, mas, de todo modo, a gente vai fazer aqui um apanhado teórico do que já se discutiu sobre esses temas, né, para relacioná-los ao direito. Só explicando da aula passada, eu cheguei bastante atrasado, eu sei que muita gente teve o horário o segundo horário com outro professor, mas aí, de todo modo, as aulas estão disponibilizadas lá, certo? No SIGA, para que vocês possam assistir e também realizar a atividade referente a ela, certo? Bom, hoje, pessoal, nós vamos falar, como eu disse, sobre ética e moral, né? E relacionar esses dois campos de análise das condutas humanas do direito, certo? Então, a gente vai situar a nossa discussão justamente sobre a ética, moral e o direito, como é que elas se relacionam, em que elas se distinguem, né? E eu começo justamente principiando com essa pergunta aí. Como é que se relacionam moral e direito? Né? O que é que vocês acham? Professor, boa noite. Boa noite. Eu acho que, assim, como as leis, ou, sei lá, as leis são fruto de uma sociedade, assim, no entendimento comum, né? E aí faz parte também, é muito influenciada pela moralidade dos indivíduos que compõem essa sociedade. Então, eu creio que ele tem essa relação por isso. Por exemplo, sei lá, crimes hediondos ou crimes hediondos, assim, geralmente é porque aquela sociedade acredita que aqueles crimes ali não são aceitos, não são bem vistos e tal. Então, se caracteriza desse modo. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Laura. Claro. Tá certo, é esse caminho mesmo. O que mais que vocês podem acrescentar? Acho que alguém está colocando aqui no chat. Pois não. Quem falou? Paulo. Oi, Paulo. Eu acredito que, como o direito está relacionado com o objeto de estudo da conduta, né? Isso. Do indivíduo, então a moral ela não consegue fugir dos conceitos de direito, uma vez que eu creio, né? Pelo menos pessoalmente, que a conduta de alguém está intimamente relacionada com aquilo que ele tem de moral, né? Sobretudo no sentido do aspecto individual, da moral do indivíduo, da sua criação. Enfim, eu acho que tem muito a ver. E o direito, como se relaciona com a conduta, moral e direito, assim como a ética, eles andam em conjunto. Certo. Então, pelo que vocês falaram, a primeira identificação que a gente vai ver entre moral e direito é que os dois se preocupam com a conduta humana. Não é verdade? Então, tanto a moral quanto o direito, eles têm uma forma de avaliar essa conduta. Não é isso? E vocês veem distinção entre uma coisa e outra? Professor, eu vejo... Eu posso falar? Eu peço perdão. Pois não, Pedro. Pode falar. Tranquilo. Eu vejo a distinção entre moral e direito no sentido da intersubjetividade, por exemplo. Que o direito, por exemplo, a moral, por exemplo, ela pode ser manifestada de um indivíduo só, de um próprio indivíduo, né? Por exemplo, quando você faz uma coisa errada que só lhe afeta, por exemplo, tipo assim, meio que o seu foro íntimo que vai decidir se aquilo, como é que você vai ficar, mas quando envolve uma outra pessoa, você e mais alguém,
eu acho que aí já entra o âmbito do direito, porque tem a questão intersubjetiva, por exemplo. Eu pelo menos, penso isso. Perfeito. É um ótimo caminho para a gente fazer essa distinção. Nem toda moralidade, é claro que existem várias espécies de moralidade, são estudados vários campos de moralidade, né? Mas uma delas é a moral individual. A moral individual não pressupõe a intersubjetividade, não se coaduna com a intersubjetividade. Quando, por exemplo, você está sendo sóbrio, a sobriedade, ela não depende de uma relação com outra pessoa. Então, é um aspecto que vai distinguir uma das facetas da moralidade do direito, né? O direito pressupõe necessariamente essa intersubjetividade, o conviver com o outro, o se comportar diante do outro e com o outro, certo? Muito bem colocado. O que mais? Alguém mais gostaria de falar? Eu não estou enxergando vocês, se vocês forem falar, viu? Alguém levantou a mão? João. Professor, Foi não, João? eu acho também que o direito, ele age sobre a ação da pessoa, o externo, enquanto que a moral, ela só consegue agir internamente a nível da consciência da pessoa. Tanto que Perfeito. até há livros de alguns juristas que mencionam isso, a tal da coerção, que é uma característica do direito em si. Perfeito, João. Uma das distinções que historicamente são colocadas entre esses dois ramos éticos é justamente o de que aquilo que afeta o que você pensa intimamente pertence ao reino da moral, né? Aquilo que é exteriorizado em ação é que é definido como algo importante para o direito. Pedro levantou a mão aí? Isso, professor, eu acabei levantando porque também tem a questão da legitimação do próprio Estado, por exemplo, pelo direito. Porque, por exemplo, nenhum tribunal mais civilizado, assim, pelo menos ao meu ver, vai alegar tipo, violação à moral para condenar alguém. Sempre, tipo assim, vendo a violação no direito. Então, a moral ela pode ser também fator de coerção política dentro do Estado. A política eu acho que é tranquilo, mas judiciário, assim, mais um aspecto mais de coerção do próprio sistema de justiça, eu acho que violação à moral talvez não seja tão legitimada quanto a questão da violação ao direito, entendeu? Então o que você está dizendo é que quando há um descumprimento de uma moralidade, né, de um aspecto da moralidade, não existe a sanção jurídica. Na verdade, eu acho que pode até existir, mas o direito talvez ele tenha mais legitimidade, entendeu? Eu estou dizendo mais ou menos isso. Eu realmente desconheço, né, que eu sou obviamente leigo, mas eu estou só, pelo menos a minha impressão, assim, né, falando e tal. Certo. Maria levantou a mão aqui. Pois não, Maria? Professor, eu acho que Fábio levantou antes. Se eu não estou vendo aqui. Boa noite. Foi Boa noite, só Fábio. rapidinho. Tudo bem? É só Diga para aí. corroborar com o Pedro, porque a questão do que ele está falando, o que ele está falando da legitimidade, né, do Estado, entra no que o Max Weber vai falar, que o Estado ele vai ter essa legitimidade da coerção. Eu acho que foi mais ou menos nessa pegada que ele tentou trazer. Perfeito. Isso, mais ou menos isso. Exatamente. É como se o direito ele captasse da moral alguns juízos de valor e recebesse do Estado uma chancela dizendo, olha, realmente isso aqui não pode acontecer na nossa sociedade, ou isso aqui deve acontecer na nossa sociedade. E aí essa chancela estatal é que daria essa legitimidade. Perfeito. Pois não, Maria? Professor, então, complementando isso que Pedro falou, na verdade não vai ser, né, bem um complemento, mas só um comentário mesmo. Eu não sei muito se eu concordo ou discordo desse pensamento, porque assim, recentemente eu estava ouvindo um podcast, que eu não sei se você conhece, mas
Praia dos Ossos, né? Que é do crime de Ângela Diniz. E em um dos episódios, eles falam justamente sobre isso, que eles utilizaram, na verdade, né? O advogado utilizou um desses argumentos de questão moral, de valor moral da sociedade, porque ela era uma pessoa vista na sociedade de forma, como eu posso usar a palavra? É uma pessoa livre. Vulgar, ela era uma pessoa vulgar, exatamente, Isabel falou. E por ser desquitada, pela forma que ela levava a vida dela, de que não era condizente com a sociedade da época, eles utilizavam desse argumento para convencer o júri de que ela era culpada, de que assim ela tinha que no caso o assassino ele tinha matado ela, mas era por uma questão ela tinha provocado isso, digamos assim. Então, assim, eu penso que até certo ponto, realmente, os valores morais não interferem nessa questão jurídica, mas existiram épocas que eles chegaram a colaborar com isso, né? Então, uma coisa meio que não está totalmente desligada da outra. Perfeito. Agora você colocou um ponto importantíssimo, Maria, que é justamente quando o direito se mostra consolidado, né? Então a gente tem um texto normativo. Mesmo assim, os aspectos da moral social, moral coletiva, eles interferem na percepção desse direito, né? Então, a moral ela não atua apenas na formação do direito, mas na construção diuturna do direito, tanto para reformá-lo como para mantê-lo, né? Então, é importante isso que você colocou, certo? Então, a gente já viu, pessoal, que moral e direito se preocupam com a conduta humana. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a moral interfere na percepção, na construção, na formação do direito, na transformação do direito, né? E aí eu pergunto a vocês agora algo mais. Existe uma distinção entre moral e ética? Geralmente, quando a gente fala em moral e ética, a gente sempre é junto, né? Vocês vão dizer, não, isso aí fere a moral e a ética. Não, isso é ética e moralmente inaceitável, né? Mas por que a gente fala sempre conjugado esses dois patamares, né? Há razão para a distinção? São a mesma coisa? O que é que vocês acham? Pode falar, que eu não estou vendo a manifestação de vocês, não. Só estou vendo o slide. Professor? Pelo que eu sei, a distinção é que moral é a prática da ética. A ética é a teoria. Certo. A ética seria a teoria e a moral seria, vamos dizer assim, a vivência, né, do que fosse aprendido pela ética, né? Professor? Pois não? Como o Lucas falou mesmo. Eu vejo a ética algo como mais teórico e a moral algo mais prático. Por exemplo, quando uma pessoa, fulano, sabe que não, entende que não deve roubar algo que não lhe pertence. Sim. Só que, teoricamente, ele entende isso como antiético. Só que, consequentemente, esse entendimento é de um princípio ético que está intrínseco socialmente. Mas cabe muito mais ao seu comportamento moral decidir se ele vai roubar ou não. Ou seja, o comportamento, na prática, é baseado num princípio ético. Aí, outro exemplo também que eu vejo é que muitas pessoas falam, mas os políticos são corruptos, então não faz mal eu agir de forma corrupta. É um exemplo de falta de moralidade, na minha concepção, porque ele, além de tudo, ele está justificando isso por um costume ou ato enraizado na nossa sociedade. Perfeito. Olha só, não sei se vocês leram, alguém mais queria falar sobre essa distinção? Sim. Oi, Ellen. A moral está relacionada ao que eu, como indivíduo, acho que é certo e o que é errado. E a ética já está relacionada
a sociedade como um todo, como eu convivo em sociedade e o que é considerado certo e errado pela sociedade. Perfeito. Esse é um caminho para a gente compreender. Só que o problema é que também pode se falar na moral social, ou na moral coletiva. E aí não seria algo só individual, entende? Mas eu não sei se vocês leram o texto, esse texto aqui, ó, que é tirado desse livro maravilhoso, que é O Porco Filósofo, né? Tem esse nome muito curioso, né? E é escrito por... Eu li, professor. Eu achei até que eu devia ter colocado o livro todo, sabe? Mas fazer o quê? Não para ler de uma vez, mas para a gente ficar, entendeu? Não, é fantástico esse livro. Ele tem 100 casos em que há uma discussão, assim, são pequenos casos mesmo em que há uma orientação em que depois há uma discussão sobre o que realmente acontece, o que deve ser discutido, baseado nesses relatos, né, nessas provocações, vamos dizer assim, né? Esse especificamente do erro bancário talvez evidencie a nossa discussão em torno do que é ético e do que é moral, né? Vejam, e até a sua relação com o direito. O que vocês acharam da postura, né, do personagem Richard? Alguém que leu, explica aí a provocação. Pedro. Sim, professor, claro. Então, explicando a provocação, basicamente, eu só não lembro a quantia, tá ali, pronto. Então, é um rapaz, né, uma pessoa, Richard, né, que ele vai no banco. Isso. E aí, ele vai sacar um dinheiro e, em vez de o caixa eletrônico dar a ele os $100 que ele pediu, o caixa eletrônico dá $10.000, né? E aí ele fica sempre nessa dúvida, rapaz, será que eu devolvo o dinheiro? Será que eu faço? E ele acaba guardando o dinheiro por 2 meses, esperando que o banco fosse atrás desse dinheiro, só que, na verdade, nada acontece, ele fica com o dinheiro e ele, basicamente, vai comprar um carro. Ele vai comprar um carro esportivo, né, que o texto chama. E aí ele fica, no meio do caminho, ele fica pensando assim, ele fica se justificando na cabeça dele, porque ele deve ficar com o dinheiro, né? E aí, no final, ele acaba ficando com o dinheiro. Isso que eu entendi. E você concordou? Você concorda com a postura dele? Então, vendo de forma imparcial, vamos dizer assim, vendo o texto, eu discordo da postura dele. Mas aí entra naquela discussão, se eu tivesse naquela situação, faria diferente ou não, sabe? Eu acho que acontece muito comigo de eu fazer, às vezes, uma coisa que não é tão certa e ficar me justificando na minha cabeça para que eu esteja certo. Exatamente. E isso é natural, não é um pecado só seu, não. Ele até coloca aqui no finalzinho, né? Todos nós somos propensos a ver as coisas com uma ótica favorável a nós mesmos, no nosso raciocínio, né? O viés da confirmação. Pois não? Como é? O viés da confirmação, né? Você tem uma ideia formada e vai fazer tudo para encaixar no que você está pensando. Exatamente. O oposto à zetética, né? Da atividade lá. Exatamente. Existe um livro clássico, né, de Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que talvez seja um dos precursores, o precursor dos livros de autoajuda. Nesse livro, ele tem um capítulo que fala sobre justamente esse viés, né, da autoconfirmação, né, do fundamento dos próprios erros, né. E ele disse que os bandidos, né, as pessoas que são historicamente colocadas como fora da lei, a maior parte delas tenta buscar justificativas para o seu comportamento, né? Assim foi com Al Capone, tá? Assim foi com
acontece, por exemplo, com as facções criminosas, né? É verdade que há uma desconsideração da dignidade das pessoas que são encarceradas. Mas as facções criminosas, elas se valem desse tipo de opressão, vamos dizer assim, para justificar seus atos criminosos, né? De venda de entorpecente, de comércio de armas ilegal, de até a prática de roubo mesmo. Há algumas facções que elas buscam uma pacificação dentro de certas comunidades e dizem que, olha, como a gente está fazendo um bem para a comunidade, né? A gente conseguiu pacificar, porque aqui ninguém comete furto, não, que a gente não deixa. Por que não deixa? Porque quem for pego cometendo furto pode ter, inclusive, a vida, né? Aniquilada. Porque para eles não existe essa questão de proporcionalidade. Mas vejam, sempre existem justificativas, isso é natural, né? A gente vai buscar justificativas, então, eu cometi um erro, né? Eu estou num relacionamento com uma pessoa e dei uma escapulida, mas aí foi porque essa pessoa não tá sendo carinhosa comigo, e aí a gente sempre tende a colocar a culpa no outro e fazer as nossas justificativas várias, né? Isso é natural. Agora, a questão que é colocada aqui na provocação de Julian Bagini é que ninguém sai prejudicado. Pelo menos assim, Richard não encara isso como prejuízo. O que representa de prejuízo $9.900 num montante do que é arrecadado pelo banco diariamente, né, pessoal? Então, eu disse, olha, quem está perdendo mesmo é um banco, uma multinacional, uma financeira, que tem dinheiro demais, seus representantes têm dinheiro demais. Então, assim, não vou fazer questão de dizer que ganhou dinheiro a mais, né? E aí o aspecto que a gente deve colocar pode ser até que essa pessoa não responda por um ato ilícito, no sentido de antijurídico. Mas, moralmente, será que ele está agindo corretamente? Não, Alguém que... Laura, Maria, Paulo, tudo com... Falem aí. Bárbara também? Roubo é roubo, independente da quantia e de quem seja, né? Quem seja a vítima. E você apropriar-se de algo que não é seu, não é uma coisa que se deva fazer, né? Uma coisa certa. Certo. O que mais? Segundo, acho que a obra de Reale pode ajudar a explicar um pouco essa questão de grupos criminosos terem sua própria ética. Reale, por exemplo, ele divide a ética, né? Eu até reli em a ética orientada para realizar o bem daquele indivíduo, de todos nós enquanto indivíduos, que ele chama de moral, e a ética que visa o bem comum. Essa ética que visa o bem comum é a ética que envolve tanto o direito como a chamada moral social, né? Que nada mais é do que as normas sociais, os nossos costumes. Perfeito. Portanto, segundo ponto da ética individual, esses grupos estão totalmente corretos, assim. Perfeito. Por quê? É muito bem lembrado esse exemplo de Reale, João. Reale tem um capítulo específico que fala a teoria da ética, né? E ele vai falar sobre juízo, vai falar sobre questões que a gente não vai aprofundar aqui. Mas foi muito bom você lembrar a diferença entre o bem individual e o bem comum, porque no bem individual, segundo Reale, há de se levar em consideração o valor da subjetividade do autor da ação, né? Então, se eu acho que as financeiras, elas recebem muito dinheiro e eu tô tirando proveito dessa financeira, então, na minha moral individual, minha conduta está moralmente condizente, certo? Mas, se eu considerar uma moral social, ou mesmo o próprio direito, eu já não utilizo
o parâmetro do bem individual, mas o do bem comum. Imaginem que houvesse esse equívoco, né, no banco, atingindo todas as pessoas que estão naquela sociedade, né? Houvesse esse erro e todo mundo fosse agraciado com esse valor. O banco simplesmente o banco quebraria e toda a coletividade sairia prejudicada, certo? Então, vejam, na moral social, mesmo em relação ao direito, a gente tem essa questão muito destacada, diferenciada, né? Vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial. Vários servidores públicos conseguiram retirar o auxílio emergencial, ou seja, eles estavam recebendo como servidor público, né? Mesmo trabalhando remotamente e tal, mas com salário em dia, mas receberam um auxílio emergencial. Várias pessoas, assim, eu vou fazer o cadastro, se der certo para mim, deu. Você, muitas vezes, tem carteira assinada. Eu conheço algumas pessoas que têm com carteira assinada que receberam o auxílio emergencial, certo? Então, várias pessoas nessa situação aqui no Brasil. Então, há de se questionar até que ponto a moralidade aí, claro, existe o aspecto jurídico, mas moralmente você não se sente afetado por esse contraste, né, por esse desconforto, que é o de se apropriar de algo que você não deveria, em razão da destinação que deveria servir esse auxílio emergencial, ou seja, para as pessoas que não têm rendimento, ou que têm um rendimento que foi sobremaneira afetado em razão da pandemia, né? Então, algo para se questionar. Professor? O que mais? Oi. Só traçando um paralelo com o que o senhor tinha acabado de falar sobre o auxílio, eu acho que um dos pontos que eu acredito que seja mais interessante do texto é quando ele começa a traçar um paralelo dessa questão moral de ter roubado, da definição propriamente de ter roubado ou não roubado, né? E aí ele tem algumas justificativas, e aí o narrador começa a fazê-lo pensar, ou fazer o leitor pensar de uma maneira diferente, tipo assim, eu não lembro o exemplo perfeito, né? Mas quando ele, tipo assim, imagine se você fosse convencido, você se utilizasse dos mesmos argumentos que você está se utilizando para fazer isso, para assaltar, por exemplo, um supermercado. Eu não lembro qual é o exemplo que ele diz no texto, mas ele é como se ele falasse assim, se você se utiliza dos mesmos argumentos que você está se utilizando agora para pegar algo de uma loja de um shopping, né? Já que a loja também tem seguro. O banco tinha seguro, a loja também tem seguro. Perfeito. E aí a questão do auxílio cai numa questão de comodidade, né? As pessoas perderam o pudor com relação a isso e se utilizam de algum argumento, não desse, mas de algum argumento específico para pensar, eu não roubei, ou eu não fiz algo ilegal, porque, sei lá, tipo assim, um exemplo, o governo já rouba tanto, não sei o que, será que eu não posso pegar alguma coisa, tipo assim, né, coisa que eu particularmente ouvi, e aí, se você pensa nisso aí, o que mais não seria, sei lá, algo incorreto, ou não apenas um troco, ou alguma coisa assim? Perfeito, Paulo. E a gente observa isso nas nossas ações diárias, né? Às vezes a gente é colocado à prova diante dessas encruzilhadas morais, né? Bom, mas eu não procurei, o auxílio veio na minha conta, não tenho culpa, né? Ou então, assim, eu recebi um dinheiro a mais. Eu já tive aluno que disse assim, professor, eu entreguei a prova, né, a avaliação, professor, eu queria só manifestar aqui, porque, olha, o senhor fez a somatória errada, o senhor botou 9,8, mas na verdade é 9,2. Aí eu disse, poxa, que honestidade, né? E aí, nesse caso, eu terminei deixando 9,8 mesmo pela própria sinceridade e honestidade do aluno, né?
Mas foi só o primeiro caso, né? Não é, eu estou dizendo aqui para vocês, não vão se utilizar desse parâmetro para se tirar proveito eventualmente desse meu erro, certo? É muita coisa. Vocês estão falando aqui no chat, deixa eu ver. Até o ato primeiro dele esperar o banco ligar foi, no fim das contas, para ter uma justificativa para a sua sorte. Exatamente, Isabela. E também, imaginem, você recebeu um dinheiro indevido, e se você for acionado para devolver? Né? Ele esperou ali, porque se tivesse que devolver, estava com dinheiro. Se tivesse torrado tudo, ia ter que se virar para pagar aquele dinheiro que ele nunca teve. Né? Maria está relatando alguma coisa, bicho, Maria, lá de São João, será, hein? Num caso de auxílio indevido, o indivíduo ainda recebeu a vacina sem ser grupo prioritário. Outra questão, né? As pessoas aí estão falando aqui do prefeito do Seridó, as mensagens escritas não ficam gravadas ali, por isso que eu faço questão até de ler. Então, exatamente. Então, por isso é aquela coisa, né? É o que o povo fala, um ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. Todo mundo diz, farinha pouca de cara para. Exatamente. E olha, a questão da vacina mesmo, né? A gente está numa situação de escassez tremenda de vacina, né? Então, a gente tem, claro, grupos prioritários e tudo, mas não tem vacina para todo mundo ainda, né? E está longe disso acontecer. Então, o que é que custa, né? E o que a gente observa muitas vezes, pessoal, as pessoas colocando as redes sociais como uma maneira de até se destacar, né? Não é nem só pela vacina, é pelo fato de você estar sendo vacinado. Então, assim, é uma coisa inaceitável. Mas isso só revela que nós, diariamente, somos colocados diante dessas encruzilhadas morais. E eu não estou falando nem de direito ainda, né? Mas no momento em que, por exemplo, eu teria, passei o dia, hoje foi um dia muito corrido, eu poderia simplesmente aqui dizer, pessoal, olha, eu não estou a fim da aula e vejo uma outra atividade e tal, mas aí, não sei se vocês já viram o desenho do Pluto, né, que tem um anjinho e tem um diabinho, né, cada um dizendo uma coisa no ouvido, na orelha do Pluto. E aí o anjinho diz, não, vá, dessa aula vai ser bacana, você vai conseguir, né? E aí vocês me estimulando, a gente tem condição de tocar essa aula, né? E afinal de contas, hoje a gente vai ter jogos importantes no Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver se o Fluminense consegue chegar direto na fase de grupos da Libertadores, né? Se acontecer isso, na próxima aula, obviamente, eu vou dar aula com a camisa do Flu, né? Então, a gente vai... E até os vascaínos estão nutrindo esperança, né? Porque se o Flu ganhar de 5-0 e o Vasco ganhar de 7, eles estão livres do rebaixamento. Então, é uma coisa que é possível. Estão deixando a gente sonhar, né, professor? Exatamente. Bom, então... Professor, fala um negócio desse. Vamos com calma também. Tá certo. Então, pessoal, vejam que... Oi. Não, é só um complemento nessa discussão, né? Porque, assim, a gente está pegando alguns casos que, pelo menos do meu ponto de vista, são muito claros e muito objetivos. Sim. E que está muito claro para mim definir ali o que é certo e o que é errado. Só que eu acho que o grande desafio é quando a gente se depara com situações que isso não fica tão claro, Exato. porque a gente ainda não tem muito bem definido. Eu acho que um exemplo, apesar de ser clichê, mais para essa discussão do que seria moral e ético, não entrando no campo do direito, né, propriamente Exato. dito. Mas o exemplo do trem, que vai bater e matar um monte de gente que está no trem, e você tem a opção de mudar a trajetória do trem, só que aí, para isso, você vai matar uma pessoa que está amarrada no trilho. É aquele dilema... A gente vai falar sobre essa questão do trem na próxima aula, quando a gente for falar sobre justiça. Não quero nem dar spoiler, não. Não sabia, desculpa. Não, tranquilo, certo. Mas é muito interessante. Porque, às vezes, a gente fica numa situação... Essa mesma situação do banco, né? Dá para ter uma discussão, né? Assim, bom, não vai prejudicar ninguém e tal.
Agora, do auxílio emergencial, realmente não tem como você aceitar. Eu me lembro até, eu já escutei de alguns colegas assim, dizendo, olha, eu falei com a minha contadora nessa época de imposto de renda, né? Hoje já está disponível o programa para baixar, né? Quem tem renda aí para declarar já vai se preparando. E aí uma colega minha disse assim, olha, eu falei com minha contadora e eu disse assim, olha, arranja um jeito aí de eu pagar só 3 mil, eu não vou pagar mais de 3 mil, não. Arranja um jeito, obviamente é o quê, pessoal? Não é lícito, né? Burlar o sistema. Burlar o sistema. E, assim, não é apenas você fazer dentro da lei aquilo que para você adequar a uma menor alíquota. Não, é algo ilícito mesmo. Mas essa pessoa, às vezes, não se dá conta de que o dinheiro que ela recebe todo mês decorre dessa própria contribuição, né? Então, o dinheiro que ela recebe é oriundo dessas contribuições de imposto de renda de todos os brasileiros, certo? Então, isso é inaceitável e moralmente indefensável. Mas aí, qual vem a ser a justificativa? Ah, mas eu pago imposto demais. Ah, mas eu tenho que pagar a escola particular, é plano de saúde, é tudo privado, não depende de nada do Estado. Eu não sei nem para que o Estado existe, né? Afinal de contas, eu não uso as avenidas do Estado, eu não uso a segurança pública do Estado, né? Eu não uso a iluminação pública do Estado, nem estudou numa escola pública, que é a universidade, né? Pode não ter estudado na escola pública lá no ensino fundamental ou no ensino médio, mas fez a escola pública no nível superior. Então, assim, é preciso a gente ter essa compreensão, certo? E a moral é muito complicada a gente fazer um julgamento sempre coerente. Vez por outra a gente se vê traído e a gente é humano, né? Está sujeito a esse erro. O importante é que a gente não deixe de considerar a avaliação permanente dessas nossas atitudes. O Fábio está colocando aqui o livro Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto da Mata, o filósofo Roberto da Mata. Excelente indicação, Fábio. A Sueli faz uma pergunta difícil, né? O que é pior para a justiça? Um pequeno delito ou uma grande falta de moral, né? Então, eu acho que, assim, não quero entrar ainda na discussão sobre o justo, mas se a gente for tratar do aspecto da moralidade, qualquer desvio é inaceitável, certo? Laura está com a mão levantada, mas quer falar ou já falou? Não, professora, só uma coisinha, falando do caso do trilho, que eu tive um professor de filosofia que ele é criminalista, ele é advogado. Aí ele falou que, em casos assim, a justiça avalia que é melhor optar por algo que cause o menor dano possível. Então, no caso, eu acho que o homem seria morto mesmo, o homem amarrado ao trilho, porque o dano seria menor, digamos assim. Mas é muito difícil mensurar isso, assim. Uma vida. Vamos discutir na próxima aula, me cobre, né? Eu tenho até um vídeo Meu Deus, esqueci o nome. Lembro já. Que vai nos auxiliar nessa discussão, né? Mas isso no âmbito da justiça. Ele, inclusive, tem um livro, né, o professor de Harvard, Michael Sandel, que tem um livro, o que é justiça, né, como fazer a coisa certa, como a gente chegar ao que é o certo, né? E aí a gente vai colocar o vídeo na próxima aula para a gente discutir, certo? Bom, acho que a Caliana fez uma pergunta, deixa eu ver. Cadê? Pode ir. Sim, Caliana, também confuso entre moral e ética. Ética, ao meu ver, está mais ligada ao caráter e à moral aos costumes. Então, o que está fora do costume seria encarado como errado. Mas no caso do rapaz que ficou com dinheiro, foi imoral ou antiético? Excelente pergunta, Caliana. E para responder essa pergunta, eu vou utilizar aqui, mais uma vez, o slide.
E aí vamos voltar aqui. Bom, vocês vão observar distinções. Nos livros de filosofia do direito, de teoria geral do direito, introdução, vocês vão ver os autores fazendo essa distinção. Não é uma distinção uníssona, né? Então há quem encare de formas diversas, né? Mas aí eu vou utilizar aqui os conceitos do professor Paulo Ferreira da Cunha, né? Que é autor do outro trechinho que a gente vai discutir logo mais. E aí, o professor Paulo Ferreira da Cunha, ele vai, professor português, tem livros excelentes, né? De teoria geral do direito. Ele vai fazer essa distinção. A distinção que existe entre ética e moral é de que começa pela distinção etimológica. Bom, a ética vem do grego ethos e se refere à maneira ou modo de ser, né? Então, a ética tem um caráter muito mais expositivo, descritivo, filosófico, né, do que a moral. Então, por exemplo, se a gente imaginasse como é que as pessoas, como é que os judeus eram vistos pelos alemães no início do século XX? Como raça inferior. Então, a segregação deles era aceitável, né? E isso eu estava falando de uma moral social. Quase todos os alemães, né, ou uma imensa parcela da sociedade alemã, ela via aquela segregação como algo natural, não era nem aceitável, era natural, porque os judeus, eles tinham um desenvolvimento humano inferior. Então, poderiam ser tratados até como animais irracionais, certo? Que, inclusive, eram os responsáveis pelos problemas da própria sociedade alemã. Isso eu estou falando da moral social, certo? Mas aí eu pergunto, seria ético, porque de acordo com a moral social, essa segregação estava aceitável. Era condizente com a moral construída naquela época por aquele povo. Mas era ético pensar nessa segregação? E aí, pessoal, a gente vem se socorre dessa definição de professor Paulo Ferreira da Cunha. No sentido de que a ética vai nos permitir fazer uma avaliação constante desses nossos rumos. Porque a ética não é dogmática. A ética é filosófica, a ética é exetética mesmo. Então, ela não tem um aspecto normativo, ele está num eterno questionamento, né? Então, diariamente, mesmo que eu tenha uma postura, por exemplo, para mim, vamos lá, eu tenho a seguinte convicção, que é aceitável toda forma de amor. Para mim, eu tenho isso como verdadeiro, como a moral que deveria ser seguida, e a que eu respeito, a qual eu adiro, né? A qual eu presto adesão, quer dizer, porque é um verbo defectivo, eu acho. Então, eu tenho essa postura. Mas a ética pode me fazer questionar mesmo essa minha convicção. Entende? Apesar de moralmente eu estar convicto, a ética me permite esse revisitar. E por isso o professor Paulo Ferreira da Cunha vai colocar a moral nesse outro patamar aqui. Da mesma maneira como a ética vem de ethos, ou maneira, ou modo de ser, a moral vem de mores, costumes, ou seja, hábitos, repetição de comportamentos, certo? E a moral, diferentemente da ética, que tem um caráter descritivo, especulativo, a moral vai ter um caráter normativo, ou seja, prescritivo. Ela define as condutas, certo? Então, se eu fizer um apanhado muito rasteiro, né, eu vou colher na moral as minhas convicções que vão orientar
os comportamentos diuturnos. Então, será que eu venho cedo para dar expediente na promotoria, ou eu posso vir mais tarde, porque o que importa é o meu bem-estar, né? Será que eu devo ser pontual sempre nas aulas, né? Ou, vez por outra, eu posso me permitir esse deslize em razão também de outras obrigações? Então, essa normatividade é imposta no âmbito da moral. Por isso até que se diz que, quando a gente fala assim, código de ética, não existem os códigos de éticas profissionais, né? O código de ética do advogado, o código de ética de enfermagem, o código de ética médica. Há quem aponte essa expressão como equivocada. Não seria código de ética, seria um código moral profissional. Porque se tem aspecto normativo, ele não pertence à moral, não pertence à ética, e sim à moral, certo? Mas aí, por exemplo, vocês veem um autor como Norberto Bobbio defender exatamente o contrário. Por isso que eu digo, não é tranquila essa distinção. Eu fui professor de ética profissional e um dos livros que eu utilizei é o livro do professor Eduardo Bittar, né? E o próprio autor, no seu livro, diz, olha, vez por outra, vocês vão observar nessa obra eu utilizar ética e moral de forma indistinta. Porque tamanha é sua relação, né, que às vezes a gente fica difícil para a gente até proceder a essa distinção, certo? Consegui mais ou menos clarear essa dúvida? Podemos prosseguir? Bom, vamos agora a um caso prático. Vocês veem, pessoal, como a nossa vida tudo acontece de forma tão rápida, né, que às vezes até a gente Esse exemplo aí eu utilizei no semestre passado, ou seja, acho que foi em setembro que aconteceu, né? E, no entanto, parece algo tão distante, talvez nem vocês se lembrem desse caso. No âmbito daquelas medidas muitos vídeos circulavam, né, das aglomerações do Leblon, e um dos vídeos era mostrando, acho que eram duas mulheres que estavam de biquíni à noite, né, passeando num carro, acho que conversível, no Leblon, certo? E aí, eu não sei se vocês se lembram, mas alguém se sentiu ofendido e tascou uma garrafa de cerveja na mulher. A mulher foi lá e houve a confusão toda. Vocês se lembram disso? Alguém lembra, não? Eu lembro. Aí um cara levantou e tirou a roupa da mulher, aí o cara acelerou o carro e ela saiu comemorando a mulher. Exatamente. Bom, em que sentido, o que é que eu quero, a partir desse caso, discutir, né? Quando a gente tem um ato que ofende a moralidade, geralmente, historicamente, o direito penal serviu a esse combate, né, contra as imoralidades, né? Vejam aí no artigo 233 do Código Penal descrito o seguinte crime: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, né? O ato obsceno, naquelas circunstâncias, eu poderia dizer que estava sendo cometido? O que é que vocês acham? Quem viu o vídeo? Pelo fato dela andar com biquíni? Sim. A mulher se sentiu ofendida, né? Foi. Mas se a gente observasse as circunstâncias do Rio de Janeiro, né, as pessoas vão de biquíni nos shoppings. Algo que não é tão comum aqui entre nós. Mas as pessoas vão de biquíni no shopping, andam de biquíni à noite, andam de biquíni no elevador, né? Algumas praias até as mulheres fazem topless, né? E aí a pessoa se ofender pelo fato de ver a outra com biquínis sumários, né? No ambiente em que
havia, assim, eram pessoas adultas, pelo menos o Era vídeo, propenso ao uso, né? as pessoas estavam bebendo, né? Então não era um templo religioso. O senhor está se referindo ao momento prévio ao... Isso, antes de retirarem. Antes de retirar, né? Ah, tá. Ok. E aí, o que vocês acham? Ela tá certa, ela não é obscena, não. Não acho. Sendo assim, ela está simplesmente usufruindo de uma liberdade que ela tem de usar o que ela bem quiser, né? Desde que ela não fique nua, né? Não provoque um atentado ao pudor e tal, ela está no direito dela, a não ser o fato dela estar trazendo... Ah, não, era um conversível, né? Então, tudo bem, realmente. Ela está no direito dela. Mas mesmo se ela estivesse passando na rua, andando, ela ainda estaria no direito dela. Ela estava de biquíni, não estava nua, ela não estava fazendo nada exato. demais, sabe? Então, eu confundi, assim, na realidade, com um exemplo de Piper. Errada tá a mulher que se sentiu ofendida. Ela está afetando o direito da outra de ter a liberdade de andar de biquíni. Não, e vejam outra questão. Ela pode se sentir ofendida e, assim, olha, isso é um absurdo, comentar ou fazer um julgamento, né, daquela atitude, mas jamais ela pode arremessar uma garrafa contra aquela outra mulher. Né? Isso. É porque eu tinha me confundido com o exemplo de Pipa, não sei se vocês viram, porque eu tinha confundido com o exemplo de Pipa, que não sei se foi agora no Carnaval, ou antes, no Réveillon, alguma coisa do tipo, que havia também duas mulheres, muito semelhante à cena, só que era no capô de uma Hilux. Sim. Aí, isso aí já inflige leis de trânsito, né, e tal, já é outro ambiente. Exato, Aí eu tinha confundido com isso, mas no caso ela está totalmente no direito, né? Não existe nada. É interessante, veja só, o direito penal, ele elege, né, os ilícitos mais graves para tomar para si, né? Então, existem ilícitos de diversas ordens. Os mais graves, o que o direito considera mais grave, geralmente o direito penal acolhe como ilícito penal. E o direito penal, pessoal, historicamente serviu para fazer esse controle de moralidade, né? Então, se a gente observar, nós temos uma lei de contravenção penal que pune a vadiagem, né? Que punia a vadiagem. Para que serviu essa punição? Justamente para fazer a segregação racial, sim, né? Então, as pessoas que não tinham ocupação, ou que não estavam com os documentos, principalmente porque sequer tinham sido registradas em cartório, que era um hábito ainda pouco acessível para a maior parte da população brasileira, elas respondiam por uma infração penal, uma contravenção, né, menor do que o crime, mas era feita dessa maneira. Os cultos afro, né, eles foram, em grande medida, confundidos com magia negra, curandeirismo, e também receberam o opróbrio do direito penal. Né? Então vejam que, camuflado pelo próprio direito, são várias formas de discriminação, de segregação, de imposição de uma moralidade que convém apenas a uma determinada caixa da sociedade, certo? Alguém quer falar aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém... Pois não, Fábio, diga aí. O senhor tinha colocado essa questão da lei da vadiagem, né? E ainda hoje, de certa forma, é aplicado, né? Alguns procedimentos policiais, né, são orientados, se o indivíduo não tiver na posse do documento, ele ser conduzido até o distrito policial. E, inclusive, o Fantástico produziu uma matéria que foi exibida nesse fim de semana, né, uma matéria de 22 minutos, mas muito, muito, muito relevante, de presos que foram condenados até em segunda instância apenas por a identificação fotográfica.
E essa identificação fotográfica, ela é produzida nesse levar à delegacia, nesse levar ao distrito policial, simplesmente pela ausência de documentos. Tem um caso que eu, assim, particularmente eu achei o mais grave, é de um rapaz que foi condenado por causa de uma curtida numa rede social. Ele curtiu a página de um outro cara que tinha cometido um crime, e aí já foi atrás e enquadrou. Imediatamente já se pressupôs que eram conluiados, né? Isso. Pois é algo que a gente precisa refletir, pessoal. Até que ponto essa moralidade ou esse controle de moralidade termina por minar o real objetivo do direito. E a quem satisfaz esse tipo de controle, certo? Professor, a gente vive numa sociedade, inclusive, muito hipócrita, né? Geralmente, aqueles que primeiro apontam o dedo são os primeiros a terem a vontade de infringir aquele determinado preceito. É igual aquele meme do Homem-Aranha, um Homem-Aranha apontando para o outro. O Homem-Aranha, exatamente. Exatamente. Põe no Saúl. Professor, inclusive, isso que o senhor falou a respeito das contravenções, dela querer regular a moralidade social. A gente tem resquício disso, inclusive, no próprio Código Penal, né, que a gente está falando de contravenções, falando de crime mesmo. Por exemplo, o 2, acho que é o 247, se eu não me engano, que é permitir que alguém menor de 18 anos, sujeito a seu poder, confere a sua guarda, frequente casa de jogo ou conviva com pessoas de má vida. Conceitos, basicamente, assim, totalmente abertos à discricionalidade do julgador, simplesmente por causa de um afã do legislador daquela época de regular a moralidade da sociedade, né? E o que é uma pessoa de má vida? Não existe. Exatamente. Mulher honesta, né? A gente tem uma previsão do crime de sedução, né? Lá no Código Penal, que felizmente já foi revogado, né? Mas havia essa expressão muito curiosa, né? Da mulher honesta. E, assim, era uma maneira de fazer uma nítida discriminação em relação às mulheres, né? Então, a mulher honesta, que era seduzir mulher honesta, a mulher honesta era tida como aquela que era correta, não... Foi citado aqui o exemplo de... Bela recatada do lar. Exato, Bela recatada do lar, exatamente, esse paradigma, né, de Ângela Diniz, né, como era uma pessoa desquitada da época, né, que tinha uma vida mais livre, então ela não era merecedora dessa tutela, né? Vejam que coisa absurda. Eu estudei por alguns livros, pessoal, então, livros de penalistas renomados, que diziam que a esposa não poderia ser vítima de estupro por parte do marido, porque a relação sexual era um dever da mulher. Imaginem. É tipo a obrigação de esposa, né? Tipo as obrigações de esposa. A obrigação de esposa. Então, ele podia violentá-la, ela podia estar sem vontade, mas ela tinha que fazer aquilo porque era uma obrigação dela. Vejam que construção a gente fazia no âmbito da teoria de distinção entre homem e mulher, né? Bom, toda essa discussão, pessoal, para a gente ver como é empolgante, né, essa distinção entre a moralidade e o direito e como a moralidade repercute no âmbito do direito também, certo? Bom, vamos ver aqui, prosseguindo. Professor, só um exemplo. Teve um filme, Carol, que é um filme LGBT, né? E é meio antigo, se passa numa situação meio antiga. A mulher quer separar do marido e ela se apaixonou por uma outra mulher. Sim. Ela quase não ganha a guarda da criança por causa da reputação, né? Da menina. Ia ficar com o pai porque ela era lésbica e não tinha como ficar com a menina, não podia. A moralidade do tempo não aceitava aquilo. Pois é.
existe um outro filme mais antigo, que é Kramer versus Kramer, com Dustin Hoffman, bem novinho. E o que acontece? A mulher deixou a casa, né, foi viver a vida dela e deixou o filho com o marido, com o ex-marido, né? E aí o que foi que aconteceu? Que aí a questão reversa, a mulher buscando essa independência, essa autonomia, e ela deixa a casa, olha, não cabe só a mim cuidar do filho, vou abandonar meu filho com o marido. E depois ela pensou melhor, assim, depois de um ano, ela vem e diz, não, eu vou levar o menino agora de volta para mim, comigo. Aí ele disse, não, agora eu vou cuidar dele. E aí há um embate entre eles, né? Uma discussão judicial, isso na década de 70, então pesava muito em favor da mulher, porque era como se o marido, como se o pai não tivesse condição de cuidar do filho. E foi, assim, é um filme que é muito, muito marcante para quem é pai, né? E são construções sociais, né? Isso. Como é? São construções sociais, né? De que o homem não é apto, ele não aprende. Ou se a mulher nasceu mãe, não, entendeu? Exatamente. Aliás, a mulher, muita gente diz, não, a mulher só se realiza sendo mãe. Não, a mulher, ela se realiza sendo o que ela quiser, né? A questão da maternidade não deve ser algo naturalizado, porque uma pessoa não pode abrir mão de ser mãe. Isso é absolutamente normal, não tem essa obrigação, né? O que querem construir é exatamente, Isabelle, a cobrança do casamento. Você olha, já tem 30 anos, não casou ainda, né? Por que você não casou ainda, né? Aí casa, já tem que ter filho, né? E, enfim, essas questões todas. Pessoal, oi, pois não, tá? Rapidinho, é porque você falando sobre isso, que até um tempo desse não era considerado estupro, né? Um marido estuprar a mulher, e eu lembrei do caso de uma moça, que eu não lembro o nome dela, já tentei, mas eu não lembro, que ela castrou o marido dela. E quando houve toda a investigação e tal, descobriram que ela era agredida, estuprada. Meu Deus, ela basicamente era torturada. Ela não podia se separar, porque ele mataria ela. E ela, num ato de desespero ali, naquele dia, ele adormeceu bêbado e ela castrou ele e ela saiu desesperada. Foi nos Estados Unidos? Foi. E ela ainda foi julgada por isso e tudo mais. Lorena Bobbitt, eu acho. Sim, exatamente, pronto. E os policiais se preocuparam mais com a objetivação do cara do que qualquer outra coisa. Esse caso foi tétrico, assim, porque ela cortou e jogou fora, né? E ele foi atrás para ver se conseguia salvar, né? Meninos os policiais se juntaram e foram procurar, porque era mais importante do que qualquer coisa. E aí, olha, ainda tem a repetição. Ele conseguiu fazer a cirurgia e colou lá de volta. E como se o caso já não fosse tétrico bastante, ele depois virou ator pornô. Porque as pessoas ficavam imaginando, meu Deus, como é que deve ter sido, né? Como é que deve ter ficado, né? E aí, enfim, teve esse desdobramento, né? Esse caso é horrível. Pois é. Mas de fato, então, é uma coisa que a gente observa. Quer dizer, observa não, que a gente ouve falar, né? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a interrupção daqui da gravação para que o vídeo fique muito extenso, certo?